nos assiste pela internet, as pessoas, plenário Walter Azambuja, secretária Sandrinha, assessora Morgana. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 28 de julho de 2026, às 18 horas. Ordem das bancadas MDB, Republicanos, PSDB, PDT e PP. Ata em votação. Ata número 26, de 21 de julho de 2026. Sessão plenária ordinária. Bancada do MDB, vereador Jaime. Aprovado. Republicanos, vereador Rogério. Aprovo a ata, presidente. PDT, vereador André. Aprova a ata, presidente. Vereador Matheus. Aprova a ata. PP, vereador Cássio. Aprova a ata, presidente. Vereadora Vivian. Aprova a ata, presidente. Ata aprovada por unanimidade. Passa para a primeira secretária para correspondências recebidas do Executivo. Boa noite a todos. Correspondências recebidas do Executivo. Em 21 de julho de 2026, ofício número 152, 2026, encaminhamos esclarecimentos em relação à orientação técnica IGAN referente ao projeto de lei número 62, 2026, que autoriza a contratação temporária de um engenheiro para atender a necessidade excepcional de interesse público no município de Pinheiro Machado. Informamos que os vencimentos e a carga horária são compatíveis com os cargos do quadro permanente. Destacamos ainda que a contratação observa o disposto no artigo 237, inciso 1, do regime jurídico dos servidores públicos municipais. Quanto à dotação orçamentária, esclarecemos que o setor de contabilidade confirmou junto ao IGAN a adequação do projeto em conformidade com o impacto orçamentário apresentado. Em 22 de julho de 2026, ofício número 153/2026, encaminha mensagem retificativa ao projeto de lei número 60/2026, em razão da análise da orientação técnica do IGAN, com a finalidade de complementar a documentação que instrui a proposição. Em 23 de julho de 2026, ofício número 113/2026, em atenção aos trabalhos desenvolvidos por essa comissão parlamentar de inquérito, vimos por meio deste colocar à disposição da CPI toda a documentação necessária ao regular desenvolvimento de suas atividades. Com o objetivo de colaborar com os trabalhos da comissão, fica também disponibilizada uma sala junto à Secretaria Municipal da Fazenda para a utilização da CPI, sempre que necessário, como espaço de apoio para análise de documentos, realização de reuniões e demais atividades relacionadas aos trabalhos investigativos. Da mesma forma, colocamos à disposição da Comissão Parlamentar de Inquérito para auxiliar no que se fizer necessário ao desenvolvimento de seus trabalhos o secretário municipal da Fazenda, senhor Roberto Ávila Dutra, o procurador-geral do município, Dr. Jordan Garcia Gomes, e a secretária municipal da administração, senhora Ana Paula de Ávila, para prestar os esclarecimentos, informações e o auxílio técnico e administrativo necessário ao cumprimento de suas atribuições. Reiteramos, assim, o compromisso da administração municipal com a transparência, a cooperação institucional e o pleno respeito às atribuições constitucionalmente conferidas ao Poder Legislativo e às comissões parlamentares de inquérito. Em 27 de julho de 2026, ofício número 154/2026, encaminha mensagem retificativa ao projeto de lei número 58/2026. Ofício número 155/2026, encaminha projeto de lei ordinária número 69/2026, que institui Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, cria o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e dispõe sobre sua organização e funcionamento. Correspondências internas, em 24 de julho de 2026, ofício número 24/2026, vereador André Azambuja Madruga, encaminha substitutivo integral ao projeto de lei ordinária número 64/2026. Correspondências diversas. Em 21 de 7 de 2026, ofício número 52/2026 do Simpim, informamos que no dia 20 de julho de 2026 realizamos Assembleia Geral com servidores públicos municipais, na qual foi colocada a importância da aprovação do projeto que dispõe sobre o plano de benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores do município de Pinheiro Machado. Na ocasião, foram expostos os pontos do referido projeto, bem como as emendas apresentadas pela bancada dos vereadores do PDT.
Esclarecemos que tais emendas podem se tornar de difícil aplicação em razão do alto custo que podem gerar ao município e ao equilíbrio financeiro autorial do RPPS. Deixa-se claro que não é o projeto ideal, mas diante de todo estudo e de todas as reuniões realizadas sobre o mesmo, o melhor no momento é a aprovação, buscando-se posteriormente o aprimoramento do texto legal em benefício de todos os servidores. Informamos ainda que estiveram presentes 5 servidores, todos de acordo com o encaminhamento acima. Diante do exposto, solicitamos o apoio desta Casa Legislativa para a aprovação do projeto de lei complementar, visando garantir a segurança jurídica e a sustentabilidade do regime próprio de previdência dos servidores de Pinheiro Machado. Em 22 de julho de 2026, convite para a aula inaugural do PROERD, a realizar-se no dia 3 de agosto de 2026, às 14h30, no Teatro Municipal Ludovico Pórcio. Em 23 de julho de 2026, convite para prestigiar o evento Autonomia se constrói com apoio, voltado à reflexão, ao conhecimento e ao fortalecimento da inclusão, com palestras de Isabel Ferrari e Eduarda Guerin. O evento será realizado no dia 4 de agosto de 2026, às 18 horas, no Teatro Municipal Ludovico Pórcio. Proposições protocoladas MDB 1, PDT 4. Projetos que tramitam na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e ingressaram na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, o projeto de lei ordinária número 62/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação temporária de um engenheiro para atender a necessidade excepcional de interesse público no município de Pinheiro Machado. O vereador André Zambuja Madruga foi nomeado para ser o relator. Tramitando na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projetos que estão aguardando parecer. Projeto de lei ordinária número 68/2026, de autoria do Poder Executivo, que estabelece database para a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais. O vereador Rogério Gomes de Moura foi nomeado para ser o relator. Projeto de lei ordinária número 57/2026, de autoria do vereador Matheus Oliveira Garcia, que dispõe sobre o prosseguimento dos procedimentos destinados à regularização e correção dos limites territoriais entre os municípios de Pinheiro Machado e Piratini e da outras providências. Relatoria a cargo do vereador Rogério Gomes de Moura, aguardando o parecer. Projeto de lei ordinária número 58/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 4.486, de 4 de outubro de 2022, alterada pela Lei Municipal número 4.558 de 2023, que institui a premiação Aluno Destaque, para ajustar critérios de classificação e disciplinar o custeio de atividades pedagógicas e culturais. Relatoria a cargo do vereador Jaimiran Fernandes Lucas, aguardando o parecer. Projeto de lei ordinária número 60/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 4.747, de 21 de novembro de 2025, para incluir cargos no enquadramento de atividades insalubres ou periculosas. Relatoria a cargo da vereadora Samanta Porto Rochel, aguardando o parecer. Projeto de lei ordinária número 61/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera o parágrafo 1º do artigo 2º e o artigo 7º da Lei Municipal número 4.531, de 4 de abril de 2023, que dispõe sobre a concessão de auxílio financeiro a estudantes. Relatoria a cargo da vereadora Vivian Moreira da Silva Alves, devolvido para ajustes. Projeto de lei ordinária número 63/2026, de autoria da vereadora Vivian Moreira da Silva Alves, que cria a política municipal de marcas e sinais no município de Pinheiro Machado, através da modernização, atualização e digitalização dos sinais e criação de novas categorias e da outras providências. Relatoria a cargo do vereador Rogério Gomes de Moura, aguardando o parecer. Projeto de lei ordinária número 64/2026, de autoria do vereador André Zambuja Madruga, que dispõe sobre as diretrizes de prevenção e combate ao assédio moral no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Pinheiro Machado e da outras providências. Relatoria a cargo do vereador Jaimiran Fernandes Lucas, aguardando o parecer. Projeto de lei ordinária número 65/2026, de autoria do Poder Executivo,
que altera o artigo 6º da Lei Municipal número 4.761, de 11 de março de 2026, que dispõe sobre a contratação temporária de psicólogos. Relatoria a cargo do vereador Jaime Irã Fernandes Lucas, aguardando o parecer. Tramitando na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, projeto de lei ordinária número 66/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento em vigor por excesso de arrecadação no valor de R$ 31.445,56. O vereador Cássio Câmara Garcia foi nomeado para ser o relator. Projeto de lei ordinária número 67/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento de 2026 por anulação de dotação no valor de R$ 24.000. A vereadora Vivian Moreira da Silva Alves foi nomeada para ser a relatora. Projetos aprovados na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, aptos para plenário na próxima sessão, o projeto de lei ordinária 56/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o reparcelamento de débitos do município de Pinheiro Machado, com seu regime próprio de Previdência Social, RPPS, de que tratam os artigos 115 e 117 do ato das disposições constitucionais transitórias, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 136, de 9 de setembro de 2025, relator, vereador Jaime Irã Fernandes Lucas, apresentou seu parecer favorável. Projeto de lei complementar número 02/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação do caput e do parágrafo único do artigo 104 da Lei Municipal número 2273, de 2 de julho de 2002, que dispõe sobre a concessão de férias aos servidores públicos municipais de Pinheiro Machado. Relator, vereador André Zambuja Madruga, apresentou seu parecer favorável. Deliberações da ordem do dia, moção em votação. Moção número 12/2026. A Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado, por iniciativa dos vereadores Jaime Irã Fernandes Lucas, MDB, Rogério Gomes de Moura, Republicanos, Cássio Câmara, PP, e Matheus Garcia, PDT, em conformidade com o artigo 113(2) do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, vem apresentar a presente moção de apoio ao projeto de lei número 1455 de 2022, de autoria do senador Lazier Martins, que propõe a atualização da legislação referente à faixa de fronteira, promovendo maior flexibilidade para o desenvolvimento econômico das regiões fronteiriças brasileiras, preservando os interesses estratégicos e a soberania nacional. Justificativa. O projeto de lei número 1455/2022 altera a lei número 6.634, de 2 de maio de 1979, estabelecendo a divisão de faixa de fronteira em duas subfaixas: faixa de fronteira restrita e faixa de fronteira plena, permitindo que determinadas atividades econômicas sejam desenvolvidas com menos entraves burocráticos nas áreas de menor sensibilidade estratégica para os estados da região sul. Como o Rio Grande do Sul, a proposta mantém uma faixa mais restrita de 15 quilômetros, a partir da linha de fronteira, possibilitando que o restante da área constitucional de 150 quilômetros tenha maior dinamismo econômico, sempre observando a legislação ambiental e os mecanismos de controle do Conselho de Defesa Nacional. A iniciativa representa uma importante oportunidade para impulsionar investimentos, estimular a geração de emprego e renda, fortalecer o agronegócio, ampliar o acesso ao crédito rural e incentivar novos empreendimentos nas regiões de fronteira, historicamente marcadas por limitações impostas por uma legislação elaborada em contexto distinto da realidade atual. Nesse sentido, essa Casa Legislativa entende que a modernização da legislação deve ocorrer de forma responsável, conciliando o desenvolvimento regional com a preservação da soberania nacional, razão pela qual manifesta seu apoio à tramitação e à aprovação da matéria. Diante do exposto, os vereadores que subscrevem manifestam apoio ao projeto de lei número 1455/2022, requerendo que o Conselho de Defesa Nacional e o Senado Federal deem prosseguimento à análise da proposição, reconhecendo sua relevância para o desenvolvimento econômico e social das regiões de fronteira do país.
Então, vou colocar em votação a moção. MDB, vereador Jaime. Aprovado. Republicanos, vereador Rogério. Aprovo a moção 12, presidente. PDT, André. Aprovado, presidente. Vereador Matheus. Aprovado. PP, vereador Cássio. Aprovado, presidente. Vereadora Vivian. Aprovada, presidente. Moção aprovada por unanimidade. Moção número 13/2026. A Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado, por iniciativa dos vereadores Jaime Irã Fernandes Lucas, MDB, Rogério Gomes de Moura, Republicanos, Cássio Câmara, PP, Matheus Garcia, PDT, em conformidade com o artigo 113(2) do Regimento Interno dessa Casa, vem apresentar a moção de apoio ao Memorando de Cooperação Institucional, Carta de Pinheiro Machado pela Transição Energética e pelo Desenvolvimento Sustentável da Região Sul do Rio Grande do Sul, firmado em 2 de junho de 2026 no município de Piratini. Justificativa. O documento representa um importante compromisso regional voltado ao fortalecimento das políticas públicas de incentivo às energias renováveis, especialmente aos empreendimentos de geração de energia eólica, buscando promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental dos municípios da região sul do estado. Os vereadores reconhecem que a transição energética é uma oportunidade para ampliar a geração de empregos, atrair investimentos, fortalecer a infraestrutura regional, aumentar a arrecadação dos municípios e promover o desenvolvimento sustentável, respeitando a legislação ambiental e os interesses das comunidades locais. Da mesma forma, manifestam apoio à criação da Frente Regional Política em Apoio aos Parques Eólicos da região sul, entendendo que a união entre os municípios fortalece a defesa dos interesses regionais e contribui para o crescimento equilibrado de toda a metade sul do Rio Grande do Sul. Moção 13 em votação. MDB, vereador Jaime. Aprovado. Republicanos, vereador Rogério. Aprovo a moção 13, presidente. PDT, vereador André. Aprovada a moção, presidente. Vereador Matheus. Aprovo a moção. PP, vereador Cássio. Aprovo a moção. Vereadora Vivian. Aprova a moção, presidente. Moção aprovada por unanimidade. Projetos de lei em votação. Projeto de lei ordinária número 48/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro para a construção, reforma ou melhoria de banheiros em residências de famílias em situação de vulnerabilidade social e da outras providências. Relatora nas comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Orçamento, Finanças e Contas Públicas, vereadora Vivian Moreira da Silva Alves. Vou apresentar o meu relatório, presidente. Ementa do projeto de lei. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro para a construção, reforma ou melhoria de banheiros em residências de famílias em situação de vulnerabilidade social e da outras providências. Conclusão do voto favorável. Relatório. Por iniciativa do Poder Executivo de Pinheiro Machado, ingressou nessa Casa Legislativa o projeto de lei número 48/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio financeiro para a construção, reforma ou melhoria de banheiros em residências de famílias em situação de vulnerabilidade social e da outras providências. Ato contínuo foi encaminhado para parecer ao Instituto de Assessoria IGAN, ao Jurídico Interno, bem como às comissões permanentes dessa Casa. Em atendimento às recomendações constantes na orientação técnica do IGAN, o Poder Executivo promoveu as adequações necessárias ao projeto de lei, realizando os ajustes apontados e complementando a documentação exigida. Dessa forma, verifica-se que as inconsistências anteriormente identificadas foram sanadas, permitindo o regular prosseguimento da tramitação da matéria. Conclusão. Diante do exposto, considerando que a proposta busca promover melhores condições de saúde, higiene e dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade social, bem como estabelecer critérios para a concessão e fiscalização do benefício, e verificando que foram realizados os ajustes técnicos recomendados, entendo que a matéria atende ao interesse público e contribui para a melhoria das condições habitacionais da população beneficiada. Assim, manifesto-me favoravelmente à sua tramitação. É o voto. Sala das Comissões, 13 de julho de 2026. Projeto 48 em votação. Bancada do MDB, vereador Jaime. Aprovado.
Republicanos, vereador Rogério. Aprovo o projeto 48, presidente. PDT, vereador André. Aprovo o projeto, presidente. Vereador Matheus. Aprovo o projeto. PP, vereador Cássio. Aprovo o projeto, presidente. Vereadora Vivian. Aprovo o projeto, Projeto presidente. aprovado por unanimidade. Projeto 48. Projeto de lei ordinária número 54/2026, de autoria da vereadora Samanta Porto Rochel, que assegura prioridade de atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista nos serviços municipais de saúde e da outras providências. Esse projeto recebeu a seguinte emenda modificativa número 11/2026, de autoria da vereadora Samanta Porto Rochel, que modifica o caput e o parágrafo único do artigo 2º, bem como o inciso 3 do artigo 3º do projeto de lei número 54/2026, a fim de aperfeiçoar os critérios de comprovação da condição da pessoa com transtorno do espectro autista, TEA, e afastar eventual interpretação que implique ingerência na esfera administrativa. Relatores nas comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Orçamento, Finanças e Contas Públicas, vereador Rogério Gomes de Moura e vereador Cássio Câmara Garcia. Vereador Rogério, por gentileza. Pois não, então vou ler o relatório. Por iniciativa da vereadora Samanta Porto Rochel, ingressou nesta Casa Legislativa o projeto de lei número 54/2026, que assegura prioridade de atendimento à pessoa com transtorno de espectro autista nos serviços municipais de saúde e da outras providências. Durante a tramitação da matéria do projeto de lei, foi encaminhado ao Instituto de Assessoria IGAN e Assessoria Interna da Casa. Em seu parecer, o IGAN apresentou sugestões de adequação ao texto da proposição, objetivando o aperfeiçoamento da técnica legislativa e a segurança jurídica da matéria. Em atendimento às orientações constantes no parecer técnico, a vereadora proponente, Samanta Porto Rochel, apresentou a emenda modificativa 011/2026, contemplando as adequações sugeridas pelo IGAN. Desta forma, verifica-se que as alterações promovidas pela emenda modificativa 011/2026 atendem às recomendações do parecer técnico, sanando os apontamentos anteriormente realizados. Conclusão: assim, considerando que a matéria passou a reunir os requisitos de técnica legislativa e juridicidade necessários ao seu regular prosseguimento, o relator manifesta-se favorável à tramitação do projeto de lei 054/2026, juntamente com a emenda 011, entendendo que a proposição é viável para apreciação e deliberação do plenário. É o voto, presidente. Então, vou colocar em votação, primeiramente, a emenda modificativa 011. Bancada do MDB, vereador Jaime. Aprova a emenda, vereador presidente. Republicanos, vereador Rogério. Aprova a emenda 011, presidente. PDT, vereador André. Aprova a emenda, presidente. Vereador Matheus. Aprova a emenda. PP, vereador Cássio. Aprova a emenda, presidente. Vereadora Vivian. Aprova a emenda, presidente. Então, emenda modificativa número 11, aprovada por unanimidade. Agora vou colocar o projeto de lei número 54 em votação. Bancada do MDB, vereador Jaime. Aprova o projeto, presidente. Republicanos, vereador Rogério. Aprovo o projeto 54 com emenda, presidente. PDT, vereador André. Aprova o projeto com a emenda, presidente. Vereador Matheus. Aprovo o projeto com emenda. PP, vereador Cássio. Aprovo o projeto com as emendas. Vereadora Vivian. Aprova o projeto com a emenda, presidente. Então, o projeto 54 foi aprovado com a emenda. Projeto de lei ordinária número 54/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera o inciso 1 do artigo 1º da Lei Municipal número 4.770, de 24 de março de 2026, para ampliar o número de funções temporárias de agente administrativo auxiliar. Relatores nas comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Orçamento, Finanças e Contas Públicas, vereador Matheus Oliveira Garcia e vereador Cássio Câmara Garcia. Vereador Matheus, por gentileza. Pois não, presidente. Projeto de Lei 59/2026, emenda altera o inciso 1 do artigo 1º da Lei Municipal 4.770, de 24 de março de 2026, para ampliar o número de funções temporárias de agente administrativo auxiliar. Conclusão do voto favorável. Relatório. Submeto para análise desta comissão o relatório do projeto de lei 59, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que visa alterar a Lei Municipal 4.770, de 24 de março de 2026,
com o objetivo de ampliar para até 10 o número de funções temporárias de agente administrativo auxiliar. A proposta fixa a carga horária em 33 horas semanais e o vencimento básico em R$ 1.995,88, estabelecendo que as despesas decorrentes correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Na justificativa original que acompanhava a matéria, constava que a ampliação seria de 4 para 8 funções. Contudo, por meio do ofício 143/2026 do Gabinete, o Poder Executivo aditou a matéria, esclarecendo a ocorrência de erro material, ratificando que a proposta efetiva é a ampliação para 10 funções em estrita consonância com o texto normativo do projeto. O Executivo fundamenta a necessidade da medida na redução temporária da força de trabalho da municipalidade, no aumento sazonal das demandas administrativas, na necessidade de atuação junto à campanha Natal Premiado, na existência de candidatos remanescentes do concurso público de 2025 e, por fim, no período de preparação para a realização de um novo certame. Análise técnica. A proposição em tela versa sobre a organização administrativa, criação de funções públicas de caráter temporário e o correspondente aumento de despesa com pessoal. Trata-se de matéria cuja iniciativa legislativa é de competência privativa e exclusiva do chefe do Poder Executivo, preenchendo, portanto, os requisitos constitucionais de iniciativa. No tocante à divergência material entre a justificativa e o texto do artigo 1, o projeto de lei constata que o vício foi plenamente sanado e esclarecido pelo ofício 143/2026 do Gabinete, emitido pela municipalidade, restando consolidada a alteração para até 10 funções públicas temporárias. Sob o aspecto formal e estritamente jurídico, esta comissão não identifica óbice o prosseguimento da matéria, desde que a execução das contratações atenda fielmente os preceitos do artigo 37(9) da Constituição Federal, observando-se a efetiva necessidade temporária de excepcional interesse público, os requisitos e o prazo improrrogável estabelecido pela Lei Municipal de Regência 4.770/2026, o devido processo de seleção pública simplificado, a natureza eminentemente transitória e extraordinária das admissões, restando vedada a utilização da contratação precária como substituição permanente ao provimento por concurso público. Malgrado a regularidade formal, cumpre registrar que a ampliação de 4 para 10 funções temporárias acarretará em incremento real de despesa pública com o pessoal. A cláusula genérica de que os gastos correrão por conta de dotações próprias não supre por si só a exigência de demonstração de impacto fiscal preconizada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Sendo assim, embora não obste a constitucionalidade do projeto, remete-se à Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas a competência privativa para examinar a existência da estimativa do impacto orçamentário financeiro no presente exercício e nos 2 subsequentes, a memória de cálculo abrangendo a remuneração, encargos patronais, férias, 13º, salário e demais reflexos pecuniários, ajuntada da declaração do ordenador de despesa acerca da adequação orçamentária e financeira e de sua compatibilidade com PPA, LDO e a LUA. O texto máximo prudencial de gasto de pessoal do município frente aos limites fiscais vigentes. Conclusão: diante dos fundamentos expostos e considerando sanado o erro material pelo ofício 143/2026, este relator exará voto favorável à regular tramitação do projeto de lei número 59 perante esta Casa Legislativa sobre os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa. Ressalta-se que o presente parecer limita-se à admissibilidade jurídica da matéria, não importando em reconhecimento de sua adequação orçamentária, financeira ou fiscal, cujo exame técnico meritório caberá obrigatoriamente à Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas.
Recomenda-se à COV que, previamente à deliberação final em plenário, verifique a regular instrução do feito com os documentos do impacto exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, operando-se em caso de ausência devida diligência ao Poder Executivo para complementação. É o voto, Sala das Comissões, 20 de julho de 2026. Acompanhar o relatório, a presidente e os demais componentes da comissão. Projeto 59 em votação. Bancada do MDB, vereador Jaime. Aprovado. Republicanos, vereador Rogério. Aprovo o projeto 59. PDT, vereador André. Apoio o projeto, presidente. Vereador Matheus. Aprovo o projeto. PP, vereador Cássio. Eu também aprovo o projeto, presidente. Vereadora Vivian. Aprovo o projeto, presidente. Projeto 59 aprovado por unanimidade. Passa agora para registro de proposições. Bancada do MDB, vereador Jaime. Cumprimento, presidente, meus colegas vereadores, secretária da Indústria e Comércio, Sandra, Morgana também nosso adjunto da saúde, Gunnar, seu Antônio, funcionários da casa, senhoras e senhores. Vou aproveitar e começar com um convite. Nós vamos ter um evento muito importante o dia 4 de agosto no teatro da nossa cidade. Uma palestra com Isabel Ferrari, jornalista da RBS TV, sobre autonomia se constrói com apoio. Matéria essa hoje de suma relevância, se discute por aí afora. Muito importante mesmo. Então quero que as pessoas que estão nos ouvindo nas suas casas fiquem convidados, senhores e senhoras, também difundam essa ideia que é muito importante. Essa é a primeira palestra e também vamos ter a palestra com a Isabela Ferrari, que é da TV, e também com a Eduarda Guerin, que se chama uma palestra sobre inclusão amorosa. Ela é escritora, então é uma menina que vai dar um show. E aqui eu já quero agradecer aos vereadores dessa casa que colaboraram para que essa menina pudesse vir até aqui para custear pelo menos o hotel para ela e a alimentação. Então, muito obrigado, senhores vereadores, que de pronto contribuíram para que esse evento pudesse ser realizado. Ele ia ser realizado, mas aliviou um pouco o peso para que nós tenhamos essas duas palestras importantíssimas, dia 4 de agosto, às 18 horas, no nosso Teatro do Vico Borges. Também quero agradecer a votação pela primeira moção que foi votada pelos colegas, que é sobre a atualização da faixa fronteira na legislação, que isso trava há mais de muitos e muitos anos, trava essa legislação velha, e o vereador Matheus sabe disso, que isso vem uma briga há muito tempo, o vereador Rogério, que é um veterano aqui dentro, o vereador Cássio, o vereador Wilson, daí suma importância que é nós amaciar essa legislação para que novos investidores possam vir. Então, nós temos a nossa legislação arcaica, velha, antiga, que se alguém com recurso de fora do país não pode se estabelecer na fronteira. É uma bobagem. Isso é uma verdadeira bobagem. Então, todas as câmaras, e nós estamos sempre atentos, nos juntamos sim nessa proposta para nós reverter esta questão. E a segunda, que também não deixa de ser e de muita importância, e daí é de importância mesmo, que nós temos já a nossa turma que representa essa casa, eu, o vereador Cássio, o vereador Rogério, o vereador Matheus, que já viemos em várias reuniões, já tivemos presente, e hoje nós votamos a moção para que isso chegue no Congresso, chegue no Senado, para que destranque a questão da energia eólica.
é dinheiro, sei que o Cássio tem bastante conhecimento nessa área, isso é dinheiro na veia, isso é geração do emprego, vai mudar muita coisa na nossa região. Não interessa que vá pegar mais Piratini no primeiro momento e nós pegue uma fatia menor. Não interessa, nós não podemos ser egoístas. Se nosso vizinho avança, nós também avançaremos. Então, 2 moções de suma importância que foram votadas e entendidas pelos colegas, que vêm beneficiar a nossa região, vereador André. Dito isso, eu agradeço o espaço, presidente. Seus pedidos serão encaminhados, vereador. Republicanos, vereador Rogério. Quero saudar o presidente Vilcinho, meu amigo, meus colegas vereadores, todos, senhoras e senhores, o Gunnar, representando aqui a saúde, a Sandrinha, sempre presente também, a Morgana, seu Antônio, estendo meu abraço a todos. Vou fazer uma utilidade pública aqui, que a partir de hoje até o dia 31 tem as matrículas da Educação de Jovens e Adultos, na Escola Manuel Lucas Prisco. Então você sabe que a alfabetização é uma coisa muito importante, né? E ainda se encontra algumas pessoas mais velhas aí sem um grau de instrução, então está aberta a inscrição aí, tá? Da totalidade 3, 4, 5 e 6, é do 5º ano até o 9º, tá? Então, passar ali na Escola Manuel Lucas Prisco das 8 ao meio-dia e também das 13 às 16 horas, com o documento de identidade ou certidão de nascimento para menores de 18 anos e documento de identidade dos pais ou responsáveis quando menor de idade. E para quem é maior de idade, só a sua RG. Tá? Provante aí também o histórico escolar. Então, fica aqui essa colocação. Dizer que estamos num momento triste aí com nosso colega, vereador Renato. Então, nós estamos estendendo aqui, desejando a ele tudo de bom aí nesse dia difícil, né? Desejar a ele que Deus o abençoe sua família aí, que pode contar com toda a Câmara, tenho certeza, que é um momento que ninguém deseja para ninguém aí, o que aconteceu, né, com ele, mas fico aqui meu registro, desejando que Deus consiga superar, junto com a sua família aí, esse momento difícil, muita força, com muita coragem, porque só com força, com coragem, com fé em Deus, é que a gente consegue superar um momento difícil. Nem imagino que fosse comigo o que aconteceu. Era isso, presidente. Tá? Desejar uma boa noite a todos. Tá bom, vereador Rogério. PDT, vereador André. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, funcionários da casa, a vocês que se fazem presentes hoje aqui em plenário. Muito obrigado pela presença de vocês, essa noite chuvosa de Pinheiro Machado, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais e as pessoas que vão nos assistir durante a semana. Sempre frisando essas pessoas que nos assistem durante a semana, porque normalmente são as pessoas que mais nos questionam, que nos mandam WhatsApp, que trocam ideias, que fazem questionamentos. Então, de suma importância, o vereador sozinho, e colocamos isso na nossa página da semana passada, somos importantes aqui, com certeza. Sabemos da nossa importância e das nossas responsabilidades, mas somos apenas o representante do povo. Quem tem a força para fazer a mudança é a comunidade. E, junto contigo, Rogério, eu abro meu espaço hoje aqui, me solidarizando com o nosso colega, vereador Renato, nesse momento difícil que ele enfrenta, mas ele sabe que tem muita gente do lado dele, tem muita gente solidarizando com ele, e nós aqui como colegas do Renato, que foi uma pessoa que eu conheci, na verdade, aqui, a gente conhece as pessoas como pessoas públicas, de longe, mas tu realmente só conhece alguém
quando tu começa a conviver. Um homem dessa extrema humildade que o Renato é, um excelente colega, dentro da condição, dentro da política, do tempo que ele tem de política, eu consigo entender como é que ele consegue se manter na política hoje. Porque a humildade que ele carrega nele é uma coisa fora do comum. Então fica o nosso abraço, que Deus conforte ele e a família nesse momento que, como tu falou, Rogério, não é fácil. Semana passada, eu quero deixar um agradecimento aqui bem forte aos meus colegas vereadores, todos, porque foi de forma unânime, a aprovação do projeto 036. Ele talvez não seja da forma como nós planejamos, eu e o Matheus. Nós temos algumas limitações como legisladores, nós temos que obedecer à lei. Seguidos os colegas falam aqui, né? Nós estamos dentro da lei, não podemos ficar à margem da lei. E talvez não foi da forma como a gente queria a aprovação do 036. A força que nós queríamos que essa lei tivesse perante a Corsã. Mas, às vezes é melhor dar um passo em frente do que nada, do que ficar estagnado. Então, pelo menos, acho que ela dá mais clareza, né? Inclusive, depois o Matheus pode falar, né? Nós tivemos um colega que se interessou, né, Matheus, pela legislação. Então, pelo menos a gente instiga, né, qualifica, melhora as coisas quando estão acontecendo. Então, ela dá mais clareza, né, dá mais transparência, pelo menos, ao serviço que nos é prestado. E essa aí, mais uma vez, nós ficamos restritos em função do contrato que tem com a prefeitura. Então, nós somos limitados em determinados momentos pela legislação, nós não podemos fugir dela. Neste mesmo ritmo de assuntos, de legislações, e o pessoal acaba me questionando, né? O pessoal tem acompanhado, e que bom, isso é muito bom. Isso é uma das coisas assim, que me deixa feliz de eu estar aqui. Das pessoas parecem que estão acompanhando, e sigam acompanhando, sigam observando, sigam questionando. Qualquer questionamento que seja com educação, que seja de bom agrado, ele vai fazer bem para nós, vai fazer bem para a comunidade. Perguntem, questionem. Coisa boa quando as pessoas perguntam, porque aí não vão sair comentando coisas que não sabem, ou vão, né, pegar uma informação, pelo menos, dos vereadores ou do órgão público. Façam isso, continuem fazendo isso. O 064, que é uma proteção para o bom servidor. Isso já ficou bem claro. Eu tive que fazer uma retificação nele. Vereador Jaime, escutei muito os seus relatos, a sua opinião. Tenha certeza que, se ele não for possível que saia desta casa, né, porque esse projeto não é meu. Esse projeto é de todos nós 9 aqui. Isso eu estou aprendendo também, que cada um pode dar a sua contribuição no projeto. E ele, mais do que nosso, ele é dos servidores. Então, agora ele foi para o Instituto de novo, para o IGAN. Se ele retornar e tiver qualquer óbice, assim como nós tiramos as emendas, nós não vamos colocar em risco o servidor, não vamos colocar em risco as legislações de forma nenhuma. Jamais vamos fazer qualquer coisa aqui que encaminhe para que depois seja derrubado só por causa da política. Isso jamais eu vou fazer. Então, se for necessário, tenha certeza que eu vou escutar o seu conselho e vou indicar para o Executivo, porque eu tenho certeza que o Executivo também vai ser sensível à causa do servidor. É que, na verdade, quando a gente produz a ideia, a gente quer que saia da gente. Eu gostaria muito que saísse da casa aqui, Morgana. A gente pode até sentar contigo e conversar. Nós temos vários projetos que nós precisamos sentar contigo e conversar. Esse seria um. Fora isso, eu quero dar tocando um pouco, mas dentro da política, ainda os parabéns. Hoje um dia, sabe que a gente vem aqui e hoje se torna um dia pesado para nós, né? O Renato não estar aqui da forma que ele não está hoje, sabe que deixa a gente com dificuldade de trabalhar aqui, Rogério. Por incrível que pareça, assim, sabe? A gente fica um clima mais difícil de fazer, mas eu não posso deixar de dar uns parabéns hoje, para não passar a semana. Para o seu Hernandes, ali na Vila Umbu. Então, os parabéns para o seu Hernandes e parabéns para a comunidade. Parabéns para outra chapa também, pela competitividade. Isso é importante. Que tem opções, e eu acho que foi dada opção para a comunidade. Mas parabéns pelo seu Hernandes, talvez o grande diferencial ainda seja a experiência, seja o carinho irretocável que o seu Hernandes tem pelo canto dele, por aquela fábrica lá. Quer brigar com o seu Hernandes, fala mal da fábrica de cimento, lá o seu Hernandes vamos comprar uma briga com ele muito grande. Parabéns aos motoristas também, né? Deu os parabéns, mas hoje fica a data, dia 25 foi o dia do motorista. Parabéns, é uma profissão importantíssima.
das mais diversas áreas possíveis que trabalham os nossos motoristas e principalmente os nossos motoristas servidores públicos. Ainda no ritmo de votações, hoje nós votamos alguns projetos de lei, onde votamos o 059, que foi um aumento, né, uma alteração do número dos agentes administrativos auxiliares. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Votei hoje aqui tranquilamente, consciente do que eu votei, mas com a ressalva dessas contratações temporárias, dos processos seletivos, de um governo que não está no primeiro ano, de um governo que está indo para o meio do segundo mandato. Então, assim, urgentemente, Morgana, me dá uma notícia boa, que nós teremos concurso esse ano ainda, que eu já estou passando julho e eu estou me assustando que não vai ter de novo. E por que é importante? A gente tem que falar por que é importante. Porque essas contratações emergenciais não contribuem para o fundo. E nós estamos aqui votando para melhorar o fundo. Estamos discutindo para melhorar um fundo de previdência. Então, cada contratação que se faz, seja de uma terceirizada, seja de uma contratação emergencial, seja por que for, esse dinheiro não vai contribuir com o nosso problema. Nós temos um problema, eu digo nosso, né? Esse problema é de todos nós. Então, tem que ficar essa ressalva que o governo evite o máximo. Inclusive, é uma discussão agora no Supremo Tribunal Federal, da excepcionalidade, mas aí um ano é excepcional, o segundo ano é excepcional, o terceiro é excepcional, aí o contrato... E por que acontece? E não vamos tapar o sol com a peneira. Por que os governos gostam? E eu não estou criticando só o nosso aqui, mas respinga para ele também. Respinga para cá também, que já sabem que não vem aqui no plenário nunca para estar passando pano. Porque sai mais barato para o governo e porque é mais fácil de manejar o contratado. O contratado fica mais na dependência do governo. E o concursado, não. O concursado, não. Então, isso é uma coisa que nós temos que rever, fica um pedido sempre, não podia deixar de te incomodar hoje, né? Nesse ritmo ainda das situações de governo, essa semana eu me pego pensando no ginásio. Isso é uma crítica pessoal, essa ninguém trouxe para mim, essa está no meu coração, que há muito tempo eu faço, Morgana. Você depende para tu anotar aí. Véspera de campeonato, o ginásio tem que estar aberto. Para o pessoal treinar para o campeonato, senão perde a finalidade e as coisas ficam só para bonito. Falei a semana passada aqui, chega de empurrar com a barriga. Qual é a finalidade do campeonato? É o pessoal se divertir e incentivar o esporte. Aí na véspera do campeonato, o ginásio fica fechado 10, 15, 20 dias, não sei quantos dias. O ginásio tem que estar aberto, o pessoal treinando a véspera do campeonato. E aí eu me pego pensando, fui dar uma pesquisada com o valor de um ginásio novo, né? E nós vamos ter problema com o campeonato, tomara que não. Imagina essa semana para jogar, ó. Como é que faz? Cancela a rodada em cima da hora, o pessoal que vem de fora para rodar fica feio para a cidade. Tenho falado em autoestima, a nossa autoestima vai mais para baixo ainda. E aí faço uma pesquisa daqui, vou dar uma olhada, né? Vou dar uma olhada quanto é que é o ginásio. Vamos ter reforma do ginásio, digo, vou dar uma olhada qual o valor do ginásio. E aí, coincidentemente, eu fiz uma pesquisa no ginásio para 600 pessoas, um ginásio bom, com toda a estrutura, 1.600.000 mais ou menos o ginásio. 1,5 milhão, 1.700.000, entre 1.500.000 e 1.700.000, dependendo do que tu colocar nesse ginásio, de estrutura nele. Não mais do que nós temos aqui, mas novo, que não chova, uma quadra oficial, E aí o que eu comparo? O que eu me remonto? Com o nosso escândalo, gente, que nós estamos vivendo ainda. Na verdade, nos sumiu um ginásio que podia ter sido construído, apesar do dinheiro ser da saúde. Ah, o dinheiro é da saúde, André. Tu está rateando aí, tu está fora da casinha. Não, não estou. Até porque eu vou fazer um parâmetro aqui. Inclusive da própria imprensa, né? Uma crítica, a imprensa nos critica, às vezes, colegas vereadores. Hoje dá para fazer uma crítica para a imprensa, uma crítica construtiva, não é destrutiva. O dinheiro foi desviado da saúde em Pinheiro Machado. O dinheiro foi desviado da prefeitura. O próprio governo também anuncia, né? Ah, o dinheiro foi desviado da saúde. E eu vou discordar disso. O dinheiro não foi desviado da saúde. O dinheiro, e por isso eu fiz essa comparação, minhas reflexões, a gente está em casa e reflete. O dinheiro foi desviado do nosso bolso, do teu bolso, contribuinte. O dinheiro foi desviado do cidadão, de serviços, de prestações de serviços, de obras,
das mais variadas que possam ser. Então, o dinheiro não foi desviado simplesmente da prefeitura, ele foi desviado de cada um de nós, do nosso bolso, e é que foi desviado esse dinheiro aí. Muito obrigado e boa noite a todos. Seus pedidos serão encaminhados, vereador. Vereador Matheus. Boa noite, presidente, colegas vereadores, a vereadora, senhoras e senhores que nos assistem, os que nos assistem pelas transmissões da casa, secretária Sandra, assessora Morgana, também secretária adjunto da Saúde, servidores, os de sempre, seu Antônio, Gildo, Gilcelane. Quero iniciar aqui a fala dessa sessão. Tenho 2 documentos protocolados. Um foi anunciado na sessão anterior, de forma verbal aqui, sobre aquela mensagem automática que está disparada pela Secretaria da Fazenda e que levava o nome da ex-secretária. Então, hoje eu trago documentado aqui o requerimento número 81. A gente faz um pedido de providência oficial ao Executivo para que se resolva, se caso ainda não foi resolvido, essa questão que a gente tomou conhecimento na semana anterior. Também trago pedido de informação número 52, no qual eu faço a solicitação de informação referente à implantação e o funcionamento da casa de passagem do município. Então, tenho aqui em torno de 10 questionamentos e justifico que a solicitação se fundamenta no papel fiscalizatório que nós temos aqui no Poder Legislativo, na busca pela transparência pública. O pedido de informação tem por objetivo permitir o acompanhamento da estrutura administrativa, financeira e operacional da casa de passagem, bem como verificar a correta aplicação dos recursos públicos e a regularidade do serviço prestado à população. Então, são esses 2 documentos que nós temos protocolados na noite de hoje e que trouxemos aqui para dar ciência para a população que nos acompanha o trabalho nesta casa. Também quero transmitir ao nosso colega, vereador Renato, as minhas condolências, meu fraterno abraço para ele e a sua família, pela trágica perca do seu filho. Sabemos que ninguém gostaria de passar por que ele está passando e rogamos a Deus que dê força para todos os familiares suportar essa perda. Também com relação ao 59, que o meu colega André fez o relato aqui, quem assistiu o extenso relatório que eu apresentei na Comissão de Constituição e Justiça, a gente fez aqui, inclusive, uma frase que vai dizer, vou repetir a leitura aqui no plenário, que a natureza eminentemente transitória e extraordinária das admissões não pode ser o modo da contratação precária pelo processo seletivo, não pode ser a substituição permanente do provimento do concurso público. Isso eu fiz questão de registrar aqui no relatório que eu acabei de ler, né, porque nós estamos tratando aqui de 10 funções temporárias, né? Então, nós sabemos que é uma prática que acontece não só aqui, mas que, havendo o esforço, ela pode, sim, né, se amenizar essa prática para que o concurso público aconteça. E Pinheiro Machado, todos sabem, nós temos um fundo de previdência
falido e que as contratações, dessa forma, não traz nenhuma contribuição para o RPPS. Aqui, contribuição, se acontecer as 10 contratações, toda essa contribuição vai para o INSS. Então, esse alerta é importante para que o governo possa agilizar esse processo. Inclusive, nós tivemos ali justificativa de projeto de lei que estava dizendo que necessita, por causa da campanha do Natal premiado, da organização do certame. Então, nós esperamos que isso venha também a acontecer. Também queremos registrar, na semana anterior a gente teve a visita do deputado federal Pompeu, que veio a Pinheiro Machado mais uma vez. Nesse ano, já esteve aí na Felvelha, e a gente tem várias parcerias aí com várias instituições que a gente trabalha em conjunto. Queremos aqui registrar o agradecimento pela atenção que tem tido, não só com os recursos, mas também com os encaminhamentos em várias áreas da saúde, da educação, da agricultura no município de Pinheiro Machado. Também preciso registrar que a gente teve essa semana aí, mais uma reunião hoje da comissão da CPI. Já foi realizada a instalação na semana anterior, já foi definido, conforme a gente anunciou na semana anterior, a direção da comissão, e hoje a gente teve a reunião de trabalho, a primeira reunião de trabalho, às 16 horas. Nós ali diligenciamos os primeiros documentos, os primeiros ofícios que vão ser transmitidos. Na próxima terça-feira, se não estou equivocado, haverá uma transmissão que vai acontecer, as informações oficiais do trabalho aqui da nossa comissão. Então, nós estamos aqui para trabalhar de forma muito transparente, muito responsável, não queremos abrir mão de nada, mas também não vamos inventar nada nesse processo. Nós queremos, sim, trabalhar com muita transparência para que se tenha que responsabilizar, que seja realmente por fatos comprovados, sem fazer nenhum pré-julgamento, nenhuma pré-acusação aqui de ninguém. Mas vamos, sim, trabalhar, dizer para a comunidade de Pinheiro Machado que nós vamos trabalhar, sim, com muito afinco e com muita dedicação para que esses fatos se esclareçam. A CPI é um instrumento para trazer a clareza, para trazer uma resposta para a sociedade. E nós estamos aqui para isso, para trazer essa luz que a sociedade merece e clama para que a gente trabalhe e faça. Então, hoje nós estamos investidos aqui nessa casa desse procedimento que nos dá essa condição. Nós somos um controle externo. A CPI agora, ela nos dá uma ferramenta que antes nós só temos o pedido de informação, que estamos fazendo aqui. Mas a CPI agora nos permite um trabalho que a gente pode, sim, ter mais um campo de atuação mais amplo para a gente poder fazer as diligências, fazer todo o trabalho investigatório desse órgão que hoje nos permite a legislação assim trabalhar. Então, não espere que a gente vai estar fazendo um trabalho aqui rápido. Nós vamos fazer dentro do prazo. Nós temos 120 dias, queremos um compromisso nosso aqui dos 3 componentes, já conversamos sobre isso. Se a gente conseguir concluir dentro desses 120 dias, a gente quer trabalhar para isso. Mas a legislação nos permite pedir a prorrogação de mais 60, mas a gente quer trabalhar para que a gente possa concluir. E dizer para a população, depois desse fato, muita coisa tem chegado, isso instigou a população a fazer denúncias e coisas. E tem chegado muita informação, e a população precisa saber que a CPI da saúde ela tem um fato determinante.
Nem tudo que chega para nós vai poder ser tratado dentro da CPI da saúde. Tem vários assuntos, pode surgir uma outra CPI nessa casa, porque se tiver casos que não têm relação com esse assunto, nós não poderemos investigar o que não tiver ligação com o fato determinante dessa. Então, eu digo isto para esclarecer um pouco, recebo várias mensagens durante o dia, e aí, como é que está o trabalho? Já começou? Tem muitas pessoas querendo saber. Recém hoje, a gente está escrevendo os primeiros ofícios para, a partir de amanhã, eles serem disparados para os órgãos, e aí a gente vai receber as respostas dentro de prazos, né? Nem tudo é assim, saiu daqui e está aqui de volta. Nós vamos ter prazos para receber as informações e depois a gente começar a analisar a documentação. Seria isso? Muito obrigado e uma boa noite a todos. Seus pedidos serão encaminhados, vereador. PP, vereador Cássio. Cumprimentar o nosso presidente Vilcinho, os demais colegas, as senhoras e senhores que nos assistem aqui no plenário, Gilda, Zocelaine, seu Antônio, a Sandrinha, nossa secretária, a Morgana, os funcionários desta casa, Gunnar. Não seria diferente, eu primeiro quero externar minhas condolências ao nosso colega Renato, que, como acho que o André foi muito feliz quando falou que hoje a casa está triste. A gente acostuma com o colega, e o Renato tem um carinho muito grande, ele sabe aí o carinho pelo jeito de ser, a pessoa humilde que ele é. Já fizemos várias viagens junto em busca de melhorias para a nossa comunidade, e eu acho que ninguém está preparado para perder um ente. Aquilo que a gente diz da natureza, é a gente enterrar pai e mãe, a gente não está preparado nunca para perder pai e mãe, e muito menos para perder um filho. Eu acho que quem é pai e mãe e enterrar um filho é uma dor, e eu tenho certeza que é uma marca que carrega para o resto da vida, porque, infelizmente, eu vi meus avós enterrando os filhos novos, um com 50 e outro com 42, e eu sei o que eles sofreram no resto da vida, porque não adianta. Uma perda de um filho, tu carrega aquela cicatriz, André, para o resto da vida. Então, meu carinho ao vereador Renato, eu já disse para ele ontem, que ele precisar desse amigo, eu estou à disposição dele e da família aí, tenho certeza que brevemente ele vai estar conosco, até porque o Renato é um cara forjado na lida bruta e vai estar conosco aí. Vilcinho, também tu deve ter recebido um pedido, esse final de semana o pessoal me pediu, não sei se o Rogério não pediu, a gente já até solicitou, Vivi, por esta casa, o pessoal pede urgente lá no cemitério, escadas. Está difícil de limpar os túmulos lá, ali no quarto módulo, né? As pessoas não conseguem, era no final de semana, tem o pessoal me ligando, caso a gente já pediu aqui escada. Tem que ter escada, tem que comprar escada, tem que ter lá, porque não tem como limpar o túmulo das pessoas. Agora, parece mentira, mas em seguidinha está aí finados, as pessoas, tem muitos que gostam de limpar cedo os túmulos dos seus entes queridos, e não tem como limpar, não tendo as escadinhas aquelas pequenas. Então, mais uma vez, eu reforço o pedido, até depois vou falar com o Urbano, para ver se, quanto antes, é colocado as escadas. Também, semana passada, nós tivemos no Comute, para fazer uma explanação sobre a linha do Pasto Machado de ônibus, e essa linha tão pedida por mim e por Renato, a gente andou várias vezes no Dyer, Rogério também foi aqui no Dyer em Bagé, fomos na empresa, depois tivemos em Porto Alegre, e o Comute aprovou a linha. Então, agora, brevemente, vai vir a matéria para cá, Jaime, que é um pedido da comunidade, o Executivo está fazendo a lei, porque tem que ter um chamamento público para poder, vai vir para esta casa e, brevemente, Vilcinho, vai estar a linha ali, tão pedida pelaquela comunidade, é um pedido aí do vereador Renato, então fica aqui também, foi um cara que correu muito ali pela linha do Pasto Machado. Também fiquei faceiro, a gente falou num vídeo, e às vezes a gente tem que relembrar as coisas boas, o TBT, de um projeto que eu fiz em 2022, nesta casa, projeto 59, chamado Farmácia Solidária. Esse projeto, Vivi, já foi pedido por 7 cidades para fazerem. E a gente fica faceiro quando um projeto sair daqui da casa, da vereança de Pedro Machado, né, uma cidade pequena,
e serviu de exemplo até para Dom Pedrito fazer a farmácia solidária lá. E essa semana me entrou em contato o pessoal de Piratini, o secretário, pedindo se eu fornecia, André, o projeto. Eu digo, mas com o maior prazer, que não é eu o dono, quem ganha é a comunidade. Que coisa boa que um projeto lá de 2022 já foi implantado em 7 municípios e vai para o 8º aqui, que eu já mandei ali para Piratini, para o pessoal poder fazer lá o farmácia solidária. Então, é o que eu digo, as ações boas da gente, a vida política é passageira, eu sempre disse isso aqui. Brevemente a gente não está mais na vida pública, mas as coisas boas ficam, e ficam não só para nós, ó, a gente vê com a nossa comunidade e a região ganhando com um projeto lá, um projeto simples, mas foi feito por mim, pela Carla Traçante, com muito carinho, chamado Projeto Farmácia Solidária. É isso que fica, e a gente fica faceiro de ter as cidades adotando esse projeto. Jaime, a respeito da energia eólica, né? Às vezes a gente fala aqui e é criticado. As pessoas dizem, aí vem os vereadores de novo, Matheus, com a energia eólica. A gente sabe que é difícil, né? Iniciou em 2005, faz 21 anos que tem esse projeto andando, energia eólica em Pinheiro. Mas a gente tem que pensar pelo contrário, pela ordem cronológica. Já foi Livramento, Dom Pedrito, a próxima é nós aqui, Piratini e Pinheiro. E aí a gente tem um projeto Serra das Asperezas, o projeto está todo aprovado. Só falta a LI, que é a licença de instalação da empresa. Então ele está todo, e ele desenvolve Pinheiro e Piratini junto. Isso que é importante, as duas comunidades. São mais de 200 torres eólicas, a maior parte em Piratini, mas também tem uma boa parte em Pinheiro Machado, e que vai dar um potencial. Quando vai sair, a gente não trabalha com dados, com dias. Quando vai sair? Mas o projeto está aí. Foi investido 5 milhões pela empresa Rio Energy para ter esse projeto em Pinheiro Machado e Piratini. Então eles não vão investir, uma empresa privada não investe 5 milhões para futuramente não usar. Não existe isso. Agora, prazo, a gente não pode dar, faz 21 anos. Mas a gente tem que batalhar atrás, a gente está sempre batalhando. Eu mesmo ajudei muito esse projeto lá fora, fiz várias jantas com o pessoal da Rio Energy, visitei produtores, mostrei o projeto, muitos produtores não queriam assinar os contratos, explicando o que ia beneficiar, não só, André, o produtor, mas a nossa comunidade, que ela arrecada muito dinheiro para a comunidade, e para o produtor também. Né? Então, eu digo, eu tenho um carinho muito grande, tomara que um dia saia, eu possa estar aqui e ver ainda que eu digo, olha, como eu ajudei esse projeto lá, indo com o produtor, fazendo reunião lá fora, com o pessoal do Rio, o pessoal de São Paulo que vinha. Eu tenho muita esperança, é o que eu digo. Eu sempre sou um otimista na minha vida. Eu não sou um pessimista de maneira nenhuma. As coisas, às vezes, demoram. Se fosse para o nosso ritmo, a nossa vontade, com certeza já estaria aí o projeto. Mas a gente faz o possível e eu tenho certeza que os ventos que, às vezes, a gente reclama na nossa querida Pinheiro Machado, ainda vão trazer muitas alegrias aqui para nós. Seria isso, Vilcinho, e só dizer que, graças a Deus, esses temporais a gente vai passando livre. Agora eu via aqui no celular, lá para cima de novo, muita chuva de pedra, né? Pessoal perdendo as casas, perdendo seus galpões, seus maquinários, isso é muito triste. A gente sabe quantas vezes a pessoa trabalha para ter aquele bem ali, ver, em questão de minutos, demolido pela força da natureza, que eu digo que essa aí nós não conseguimos adomar, só o velhinho lá de cima. Mas a nossa região aqui, graças a Deus, está passando, né, sem nenhum problema, exceto algumas propriedades com falta de energia, mas isso aí tudo se recupera. Né? Então, força lá, mais uma vez, para os nossos irmãos gaúchos lá do norte, que estão enfrentando de novo cheia e também vários prejuízos referente ao granizo e ao vento. Seria isso, Vilcinho? Uma ótima terça, final de terça, uma ótima semana para os amigos. Seus pedidos serão encaminhados. Vereadora Vivian. Agradeço o espaço, presidente. Quero também, boa noite ao meu colega Gunnar, que chegou depois. Quero parabenizar a comunidade da Vila Umbu, lá, que 198 pessoas foram votar. Eu estive lá quinta tarde, várias casas lá, e as pessoas dizendo que iam votar, e realmente foram. Parabenizar o seu Hernandes, que teve 114 votos. A Maridiane também, que teve 84, que não é fácil concorrer, colocar o nome a concorrer, ela colocou. Eu converso muito com o seu Hernandes, cada vez que eu vou lá na Vila Umbu,
vou na casa dele. Cada vez que ele vem a Pinheiro, ele chega na saúde. Tenho um carinho e admiração por o trabalho dele, e a comunidade elegeu ele para representar eles por mais 2 anos. Então, muito sucesso para ele, toda a diretoria dele. Falar um pouquinho do nosso vereador Renato aqui. O vereador Renato foi um cara que eu conheço aqui há 5 anos e meio nessa casa, praticamente viajamos junto. É um cara puro, assim, um cara nota 10. A gente conversava muito sobre o filho dele, me falava. Agora, na última viagem, que mesmo que nós fizemos a Porto Alegre, a gente ficou lá uma semana, a gente conversava direto. Infelizmente foi dessa forma, mas desejo que Deus console ele, toda a família dele, seus familiares. Já falei com ele que precisar do amigo, aí a gente está à disposição. Foi um amigo que a política me deu e ele pode contar sempre comigo. Mas quero aqui também fazer um agradecimento ao executivo, que fez o pagamento dos servidores públicos hoje, que seria dia 31. O prefeito me falou que se desse ia pagar antes e pagou hoje. Então, eu recebi várias mensagens dos nossos servidores, meus colegas, agradecendo. Que bom que já podemos pagar as contas hoje. Então, isso é importante para a nossa comunidade, receber antes do dia 31, que seria sexta-feira. O dinheiro está girando no comércio, está girando nas nossas lojas, e isso é muito importante. O prefeito me fala sempre, quando o pagamento for dia 31, eu vou procurar pagar antes. Então, que maravilha isso aí. Não tendo maneira a tratar, dou uma boa noite a todos. Quero encerrar a sessão ordinária na noite de hoje. Fique com Deus, um abraço a todos.